Som. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar habitando na tua vida nessa noite. Amém? É um privilégio enorme poder estar aqui. E eu falo isso porque quem me conhece sabe o quanto eu fui abençoado por essa igreja. Eu estava fazendo alguns cálculos e fizeram exatamente 25 anos quando eu estive saindo daqui da igreja e indo para a primeira igreja. E próximo a completar 25 anos, Deus estava me trazendo de volta. E a gente não sabe qual é o propósito de Deus na nossa vida. A gente se sujeita. Ouvindo o Felipe falar aqui a respeito o irmão Alberto falando a respeito dos propósitos, falando a respeito de não fugir da vontade de Deus. Eu me lembro que quando saí daqui, eu fugia da vontade de Deus. E eu nunca imaginei me enquadrar na condição de ser pastor algum dia. Cresci ouvindo os sermões do pastor Edelto, cresci sendo orientado, instruído por ele, mas não existia esse desejo no meu coração. E saindo, a gente teve uma experiência e foi direcionado para aquilo que Deus tinha de propósito para a nossa vida. É interessante perceber que, ao longo de todo esse processo, existiram questionamentos, e quando o período que eu estava fora daqui, às vezes eu encontrava com alguns irmãos que cresceram comigo nessa igreja, e esses irmãos falavam comigo que o meu tempo estava vencido, que eu precisava retornar para casa, e muitos deles comentavam, obrigado, irmão, comentavam a respeito de estar distante, mas eu nunca me senti distante da igreja. Existia em mim uma sensação de pertencer, de continuar pertencendo, de continuar sendo, e em momento nenhum eu me senti distante dessa casa onde cresci. E eu gostaria de, em poucos minutos, estar conversando com os irmãos sobre o tema perdido dentro da casa do Pai. E eu convido a que você possa abrir a tua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 25. A gente, no tempo oportuno, vai estar lendo esse texto para poder estar tratando de 4 conselhos que a gente vai poder tirar para nós sobre a condição de não estar perdido dentro da casa do Pai. E é interessante, quando a gente começa a ver o início do capítulo trata a respeito de Jesus. Está se aproximando, e à volta de Jesus estavam publicanos, estavam pecadores, e escribas e fariseus murmuravam. Porque Jesus se sentava à roda daquelas pessoas para poder falar do Evangelho, para poder falar da transformação que o Evangelho poderia promover aquelas vidas. E aquelas pessoas começaram a murmurar a respeito da condição de Jesus. E é interessante a gente perceber que, por que eles murmuravam a respeito da condição de Jesus? Eles murmuravam porque eles acreditavam que as pessoas que eram consideradas boas não poderiam se assentar junto a pecadores, publicanos, fariseus. Elas não poderiam se misturar. Eram pessoas que guardavam a lei e, por consequência do guardar a lei, achavam que eram melhores umas que as outras. Achavam que estavam numa condição superior àquelas outras pessoas. E a gente percebe no início do capítulo 15, Jesus vai instruir aqueles homens falando por intermédio de parábolas. E a primeira parábola que Jesus vai traçar, vai comentar, ele fala a respeito da ovelha perdida. E eu comecei a pensar a respeito da condição daquele texto, do que o texto trazia para nós, que tantas e tantas vezes a gente prega sobre o texto da ovelha perdida, mas a gente não se atém a pequenos detalhes. E um desses detalhes, quando Jesus se dirige àqueles homens, ele fala
a respeito de 100 ovelhas. E é interessante a gente perceber que alguém que possuía 100 ovelhas era um homem de posses, respeitado em meio à sociedade. Ele possuía 100. Mas existia a preocupação porque aquele homem perde uma de suas ovelhas. Então Jesus ali demonstrava o valor que mesmo tendo posses, mesmo tendo outras 99, ele possuía uma que tinha sido perdida e que tinha valor. O texto vai mais à frente, vai falando a respeito da dracma perdida. E a gente percebe que aquela dracma era o valor de 1 denário para o Império Romano. 1 denário que era calculado como um dia de trabalho agrícola, de sol a sol, de um homem. Grande valor. Aquela mulher possuía 10, ela perde uma e vai em busca daquela única. A terceira parábola trata a respeito da condição do filho pródigo. E a história narra e fala a respeito daquele homem que perdeu, que aquele filho toma posse daquilo que não lhe pertencia até então e vai em direção a um caminho distante para poder viver dissolutamente, ou gastando de forma dissoluta aquilo que ele não tinha direito até então. E essas 3 parábolas, elas tratam a respeito da condição daqueles homens, onde Jesus quer demonstrar o valor que aqueles homens tinham, e que o resgate daqueles homens tinha, o quanto valeria. E é interessante que lá no verso 7, e depois no verso 10, após o encontro da ovelha perdida, da dracma perdida, e depois lá no 24, quando aquele jovem retorna para casa, a festa. Nas 2 primeiras parábolas, são convidados os vizinhos e os amigos para poderem se alegrar. E na parábola do filho pródigo, o pai convida os servos para que estejam festejando. Traz a ele, coloca uma túnica, um anel no dedo, tudo de melhor, porque aquele filho havia morrido e ressurgiu. Essas 3 parábolas servem de alerta para aqueles homens, para a condição a qual eles se encontravam e para aquilo que Deus tinha de propósito para a vida deles, que era uma mudança de vida, que era conhecer o Evangelho para ter a vida transformada. Mas eu não quero me ater a essas 3 parábolas. Eu quero falar a respeito de um jovem que estava perdido dentro da própria casa. E aí a gente vai estar lendo, a partir do verso 25, que é o texto que, de fato, vai nos interessar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe, o que era aquilo? E ele lhe respondeu, veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondeu a seu pai, olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que nos alegrássemos e folgássemos, porque o teu irmão, que estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, ó Deus, para poder compartilhar daquilo que o Senhor já falaste ao nosso coração, ó Deus. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos dê sabedoria, discernimento, ó Deus, e que o Senhor possa estar completando no coração de cada um nessa noite aqui, ó Deus, aquilo que não for passado, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, muito obrigado, Deus, por esse momento. Nós choramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Antes do culto, eu conversava com o irmão Ricardo e a gente estava lembrando algumas situações que a gente viveu aqui na igreja. E eu lembro que de 16 para 17 anos, eu preguei num culto jovem, num culto de adolescentes, que a igreja promovia, e na verdade eu não preguei. Durante o início da mensagem, eu travei diante da congregação e fui retirado daqui pelo pastor Paulo Sérgio e o pastor Edelto, que me levaram para dentro do gabinete para poder me acalmar. Existia um desespero enorme no meu coração de poder estar compartilhando com a igreja naquele momento. E outras oportunidades que a gente teve de estar compartilhando algo, a gente percebeu o quanto Deus tinha por tratar com a gente. E a gente percebeu que, mesmo com todas as dificuldades, com todas as falhas que existiam, com todas as nossas limitações, Deus queria fazer algo a mais. E a gente começou, quando eu comecei a falar a respeito da condição de perdido dentro da casa do Pai, na condição daquele filho que até então estava junto ao Pai e não conseguia reconhecer a sua condição ou o seu lugar de pertença dentro da casa do Pai. E eu gostaria de compartilhar 4 conselhos para nós nessa noite. O primeiro deles nos diz o seguinte: precisamos viver dentro da casa do Pai sendo livres. O verso 29 fala da condição daquele rapaz, que ele estava dentro da casa do Pai, possuía tudo aquilo que o Pai possuía, mas não se sentia livre. É interessante a gente ver que ele fazia as coisas certas dentro da casa do Pai, mas com a motivação errada. E quantas vezes a gente se encontra dentro da casa do Pai, fazendo as coisas certas, ou aparentemente certas, mas com a motivação errada. Buscando um reconhecimento, buscando um elogio, quando na verdade a gente se encontra na condição de servo e precisa entender que a gente é servo. A gente não é senhor, nós não somos senhores. Ele precisava entender que ele era filho. E é interessante perceber que ele nunca se sentiu como filho. Dá para imaginar alguém dentro da própria casa, convivendo com o pai, convivendo com o irmão, e não se reconhecer como filho? Essa era a condição daquele jovem. Muitos de nós, às vezes, estamos na igreja por mera obrigação. Eu tenho que cumprir, eu tenho que estar lá porque eu vou estar ministrando, eu tenho que estar lá porque eu vou estar louvando, eu tenho que estar lá porque eu vou estar pregando. Quando Deus quer que nós estejamos livres, para fazer de coração, para fazer o nosso melhor de coração, fazer o nosso melhor com uma entrega total das nossas vidas, sem limitações. Muitas das vezes, nós obedecemos, mas não temos alegria. E o que é obedecer sem alegria? Muitas das vezes, quando a gente está em casa, com os nossos filhos, aqueles que são pais, que existe alguma coisa que é responsabilidade para que eles façam, e que eles às vezes não querem fazer, ou alguma determinação que nós damos a eles para realizar, e que eles não cumprem, eles obedecem, mas não estão satisfeitos com aquilo que estão fazendo. E quando a gente se encontra na condição de servo, a gente precisa entender que mesmo que seja doloroso, a gente precisa obedecer. E essa palavra eu ouvi na quinta-feira. Nós estávamos numa reunião e uma irmã falou a respeito disso. Mesmo que seja doloroso, é necessário obedecer. A gente percebe que muitos estão na casa do Pai e vivem como escravos. Não tem a sensibilidade de usufruir daquilo que o Pai tem para cada uma delas.
Precisamos nos encontrar a nossa condição e entendermos que somos filhos, não somos escravos. O preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Hoje de manhã, o pastor Daniel estava aqui pregando e eu achei muito interessante, durante a mensagem dele, um dos vídeos que ele passou. Ele passou um vídeo mostrando Tera, uma das cidades da África lá, onde eles foram fazer a prestação de serviço voluntário, com psicólogos, médicos. E ao final, é filmada uma das irmãs junto com um outro grupo enorme, agradecendo por aquela prestação de serviço que foi feita a eles. E eu comecei a pensar que eles ali entendiam a condição onde eles se encontravam, aquilo que eles necessitavam, e foram gratos, porque reconhecem aquela benesse que foi dada pelo Pai. E existe gratidão no coração daquelas mulheres. E existe gratidão no coração daquela comunidade. Precisamos entender a nossa condição, onde estamos, que somos livres e que Deus pode fazer muito mais por cada um de nós. Um segundo ponto, precisamos viver dentro da casa do Pai com um coração sem amargura, sem contendas e sem desavenças. Aquele jovem estava com o coração amargurado, cheio de contendas e desavenças. Aquele jovem não reconhecia no pai a sua condição enquanto pai. Aquele jovem murmurava pela condição que aquele pai o impôs, porque ele não se reconhecia como filho. Aquele jovem achava que só existia amor por parte daquele filho que regressava, depois de ter feito tudo aquilo que fez. O mais velho, aquele filho, se irrita com a misericórdia do pai. Houve o erro por parte daquele filho, houve. Houve a falha, houve. Mas houve a misericórdia do pai. E essa misericórdia é a misericórdia de Deus, espelhada naquela vida daquele pai da parábola. É a misericórdia de Deus para com as nossas vidas, para com a vida dos nossos irmãos, para com a vida daquelas pessoas que estão próximas a nós. E só demonstra que aquele filho não era favorável à restauração do seu irmão. Não era favorável àquele momento de restauração, de resgate que o seu irmão estava vivendo. Ele não reconhece. Não existe amor no coração daquele filho em relação ao seu pai e em relação ao seu irmão. O coração daquele daquele rapaz está amargurado. E existe ressentimento, dores, traumas que precisavam ser curados sobre a vida daquele rapaz e que não tinham sido totalmente restaurados. Durante o dia hoje, na parte da manhã, na EBD, nós estávamos conversando sobre as questões do amor de Deus. E durante um dos momentos da lição, a irmã Jussara fez uma comparação bastante interessante que eu achei pertinente trazer para a gente. Ela comentava a respeito das duas condições, de amar e gostar. E a condição do gostar é uma condição condicional. Você pode gostar ou não gostar de alguém, é uma condição que você vai impor. Mas o amor é incondicional. E é impressionante porque durante a ministração do louvor aqui, enquanto eu ouvia, eu percebia o quanto Deus já tinha trabalhado. Porque todas as falas foram direcionadas e nada foi combinado. E Deus tinha um propósito para isso. E a gente percebe que aquele jovem precisava viver um amor incondicional
para com seu pai e para com seu irmão. Os republicanos precisavam reconhecer esse amor incondicional de Jesus. E eles não o reconhecem. Um terceiro ponto. Precisamos viver dentro da casa do Pai, não isolados, nem solitários. Quantas e quantas vezes a gente está vivendo dentro da casa do Pai de forma isolada? Vivendo com problemas, vivendo com situações que são complicadas e não compartilhamos e preferimos resolver da nossa própria forma, com o nosso próprio entendimento, com o nosso próprio discernimento, achando que o resultado vai ser o melhor. Não nos voltamos para o Pai, não buscamos no Pai a solução e vivemos pelos cantos. Muitas das vezes nos lamuriando, denegrindo-nos, muitas vezes mendigando, perdoe-me a expressão, por uma atenção ou por algo que possa nos dar algum conforto. Precisamos ter e viver com alegria. Estar na casa do Pai é estar em comunhão com Ele, estar em comunhão com os nossos irmãos. Estar na igreja é estar na intimidade com o Pai, é estar em intimidade com Deus. Desfrutar da salvação, da alegria, experimentando as doces consolações do Espírito. Precisamos ter essa sensibilidade de reconhecer a nossa condição, não vivermos de forma isolada. Conta-se uma ilustração que eu gosto muito que fala a respeito de um braseiro, e que num dado momento alguém tira, durante uma conversa, uma brasa daquele braseiro e deixa a canto, e aquela brasa começa a apagar, esfriar. E a gente percebe que uma brasa fora do braseiro se apaga. A tendência é que ela se esfrie. E a gente precisa estar em comunhão com os nossos irmãos. A gente precisa estar dividindo as nossas cargas com os nossos irmãos. Viver em comunidade. Crescer em comunidade. Crescer em comunhão. Um último ponto. Precisamos viver dentro da casa do Pai, se sentindo dono do que é do Pai, se sentindo filho. O verso 31 fala a respeito daquele jovem que ele era rico, mas estava vivendo dentro da miséria. Tinha tudo à disposição, mas vivia como um escravo. Ele era filho, mas não banqueteava com seus amigos. Era alguém que impunha limitações àquilo que ele podia fazer. Quando, na verdade, o pai queria que ele tivesse e usufruísse de tudo de forma completa. Muitos de nós também vivemos dessa forma. Sem poder experimentar os banquetes do céu, servindo a Deus por obrigação e sem alegria, muitas das vezes, no nosso coração. Ser cristão, ser servo, é servir com alegria. É saber que Deus pode e fará muito mais do que aquilo que a gente almeja, a partir do momento que a gente está ligado com Ele. A gente precisa entender quem somos no reino. A gente precisa entender que a gente é dependente do Pai. A gente precisa entender que naquela situação, o Pai, que a gente muitas das vezes só condiciona a Ele, aquele que saiu para poder abraçar o filho pródigo, é o mesmo Pai que se condiciona a sair para poder
trazer de volta para casa aquele filho que estava dentro da casa e perdido. O nosso relacionamento com Deus precisa ser de intimidade, com um coração livre, sem amarguras. Precisamos saber qual é o nosso lugar. Precisamos entender se as nossas ações têm demonstrado de fato o amor de Deus nas nossas vidas, às pessoas que estão à nossa volta. Precisamos entender que Deus é Pai e vai sair ao nosso encontro todas as vezes que nós necessitarmos. Basta que nós estejamos com os nossos corações abertos, os nossos ouvidos espirituais sensíveis à voz dele. Deus não quer que a gente esteja dentro da casa, dentro da igreja e perdido. Deus não quer que a gente viva em contendas, em dissoluções. Deus quer que nós estejamos próximos uns dos outros. Deus quer que nós demonstremos o amor de modo incondicional. Deus quer que nós sejamos livres para poder adorar e sermos reconhecidos como seus filhos. É isso que Deus quer de cada um de nós. É isso que Deus quer para cada um de nós. Que a gente viva uma vida completa na sua presença. Para viver de forma completa na presença de Deus, a gente precisa ter intimidade com Ele. A gente precisa estar próximo dEle. A gente precisa entender as nossas limitações. E entendendo as nossas limitações, a gente vai saber e vai conseguir compreender o quanto Deus pode fazer por nós. É isso que Deus quer. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de falar contigo mais uma vez, ó Deus. Queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, porque nós entendemos, ó Deus, a nossa condição, ó Deus, e não queremos estar perdidos dentro da Tua casa, Pai. Nós queremos, ó Pai, ser filhos e não escravos, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, testemunhar daquilo que o Senhor pode fazer, ó Deus, e caminhar junto contigo, ó Deus. Nós queremos ser abençoadores, ó Deus. Nós queremos viver, ó Deus, o Teu amor de forma completa, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, a cada dia, ó Deus, caminhar lado a lado com o Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela Tua igreja, ó Deus, reunida nessa noite, ó Deus. Obrigado, Deus, por cada uma dessas vidas, ó Deus. Obrigado por aqueles, ó Deus, que estão em casa. Obrigado, ó Pai, por tantos outros, ó Deus, que estão no trabalho, ó Deus, e em qualquer lugar que possam, ó Deus, estar sendo acolhidos pela poderosa mão do Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Muito obrigado por esse momento. Nós oramos assim agradecidos, no nome santo e precioso do Teu Filho amado Jesus. Amém.